Eu sei que muita gente diz que a intuição de mãe nunca falha, que existe algo dentro da gente, um sexto sentido, uma voz baixinha que avisa quando algo está errado. Eu acreditava nisso, acreditava mesmo, mas descobri, da pior forma possível, que às vezes a gente ignora essa voz por tanto tempo que ela simplesmente para de falar. Me chamo Aparecida Mendes Ferreira, tenho 67 anos, e essa história começa numa madrugada de quinta-feira que dividiu minha vida em duas partes. O antes, quando eu ainda acreditava que conhecia as pessoas que viviam debaixo do meu próprio teto. E o depois, quando descobri que o silêncio pode ser a arma mais poderosa que uma mulher pode ter. Eram 3h12 da manhã. Eu sei o horário exato, porque olhei para o relógio do criado mudo antes de atender, com o coração já apertado. Ligação de madrugada nunca traz boa notícia. Minha mãe costumava dizer isso, e a vida me provou que ela estava certa mais vezes do que eu gostaria. O nome de Henrique brilhava na tela do celular. Meu filho mais velho, 43 anos, piloto de uma companhia aérea internacional. Henrique só ligava de madrugada quando algo grave acontecia. Uma vez, foi para avisar que o avião havia passado por uma turbulência séria e ele queria que eu soubesse que estava bem antes que saísse nos noticiários. Outra vez foi quando soube que um colega havia partido num acidente. Mas naquela noite, eu não fazia ideia do que estava por vir. Atendi com a voz ainda rouca de sono. Ele perguntou se eu estava bem, se estava em casa, se todo mundo estava dormindo. Achei estranho. Respondi que sim, que estava tudo normal, que Maria havia ido deitar cedo porque estava com dor de cabeça e Bruno tinha chegado cansado do trabalho. Houve um silêncio do outro lado da linha. Um silêncio longo, pesado, daqueles que a gente sente que vem carregado de palavras que a pessoa não quer dizer. Eu conhecia meu filho. Conhecia cada tom de voz dele, cada hesitação, e naquele momento soube que ele estava sofrendo para me contar alguma coisa. Ele respirou fundo e perguntou de novo, dessa vez com mais firmeza, se Maria estava mesmo em casa. Respondi que sim, impaciente, sem entender aonde ele queria chegar. Foi quando ele disse as palavras que mudaram minha vida para sempre. Henrique tinha acabado de embarcar num voo para Paris como comandante. Estava fazendo a verificação final da cabine quando viu uma mulher caminhando em direção à primeira classe. Uma mulher que ele conhecia muito bem. Uma mulher que deveria estar dormindo no quarto ao lado do meu, na minha própria casa. Era Maria, minha nora, a esposa do meu filho Bruno, a mãe dos meus netos. Mas ela não estava sozinha. Henrique me contou que viu Maria de mãos dadas com um homem. Viu ela beijar esse homem antes de se sentarem. Viu ela acariciar o rosto dele com aquela intimidade que só existe entre pessoas que se conhecem há muito tempo, que compartilham muito mais do que um assento de avião. Meu primeiro instinto foi negar. Disse para Henrique que ele devia estar enganado, que talvez fosse alguém parecido, que Maria estava dormindo ali do lado. Ele insistiu. Disse que tinha certeza absoluta que havia chegado perto o suficiente para confirmar, que não havia a menor possibilidade de erro. Então ele disse algo que fez meu sangue gelar. O homem que estava com Maria não era um estranho. Era Renato. Renato Oliveira. O melhor amigo de Bruno desde os tempos de faculdade. O padrinho de Pedro, meu neto mais velho. O homem que frequentava minha casa todos os domingos, que sentava na minha mesa, que comia a comida que eu preparava com tanto carinho, que abraçava meu filho como se fosse irmão de sangue. Desliguei o telefone sem conseguir dizer mais nada. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o aparelho cair. Fiquei sentada na cama por alguns segundos, talvez minutos, tentando processar o que havia acabado de ouvir. O quarto ao meu redor parecia diferente, como se as paredes tivessem se movido, como se o ar tivesse ficado mais pesado. Parte de mim queria acreditar que era um pesadelo, que eu ainda estava dormindo, que acordaria a qualquer momento e tudo estaria normal. Parte de mim queria ligar de volta para Henrique e pedir que ele dissesse que era brincadeira, que tinha se confundido, que a mulher no avião era outra pessoa. Mas eu sabia que não era pesadelo. Eu sabia que Henrique jamais me ligaria às 3 da manhã para fazer uma brincadeira dessas. Eu sabia que meu filho mais velho, o piloto responsável, o homem sério que raramente demonstrava emoção, estava do outro lado do mundo com a voz tremendo porque tinha visto algo que não conseguia acreditar.
No fundo, bem no fundo, uma parte de mim sempre soube que algo estava errado. Eu só não queria admitir. Levantei devagar, tentando não fazer barulho. A casa estava em silêncio absoluto, aquele silêncio de madrugada que parece amplificar cada pensamento, cada medo, cada suspeita. Caminhei pelo corredor escuro, passando pelas fotos de família penduradas na parede, fotos que agora pareciam mentiras emolduradas. A porta do quarto de Bruno e Maria estava entreaberta. Empurrei devagar, prendendo a respiração, como se tivesse medo do que ia encontrar. A luz fraca do corredor entrou no quarto e iluminou a cama de casal. Bruno dormia sozinho, abraçado ao travesseiro, virado para o lado que deveria ser ocupado pela esposa, sem saber que ela estava cruzando o oceano nos braços de outro homem. Nos braços do homem que ele chamava de melhor amigo. Fechei a porta com cuidado e segui para o quarto das crianças. Pedro, com seus 13 anos, dormia de bruços, com o celular ainda na mão. Provavelmente tinha adormecido assistindo alguma coisa. Isabela, de 10 anos, estava enrolada no cobertor cor-de-rosa que ela amava, com aquela expressão de paz que só as crianças conseguem ter quando dormem. Eles não sabiam de nada. Não sabiam que a mãe tinha ido embora sem se despedir. Não sabiam que estavam sozinhos na casa com a avó e o pai, enquanto ela vivia uma vida paralela do outro lado do mundo. Não sabiam que a família que eles conheciam era uma ilusão construída sobre mentiras. Olhei para Isabela por um longo momento, observando a forma como ela respirava tranquila, como seus dedinhos seguravam a ponta do cobertor. Ela era tão parecida com Bruno quando criança. Os mesmos cachinhos, o mesmo nariz pequeno, a mesma expressão de paz quando dormia. E pensei, como Maria consegue? Como ela consegue olhar para essa criança, beijar essa criança, dizer que ama essa criança e mesmo assim abandoná-la no meio da noite para encontrar um amante? Que tipo de mãe faz isso? Fechei a porta do quarto das crianças com cuidado e encostei a testa na madeira fria. Precisava de um momento para respirar, para organizar os pensamentos que se atropelavam na minha cabeça. Fui para a sala e sentei na poltrona onde Valdir, meu marido, costumava ler o jornal todas as manhãs. Ele havia partido há 13 anos, mas naquela madrugada eu sentia a falta dele como se tivesse sido ontem. Valdir saberia o que fazer. Valdir sempre sabia. Mas eu estava sozinha e precisava encontrar minha própria força. Fiquei ali, imóvel, até o sol começar a nascer. Minha mente trabalhava sem parar, conectando pontos que eu havia ignorado durante anos. As viagens de trabalho de Maria, que se tornaram cada vez mais frequentes nos últimos tempos. As reuniões que terminavam tarde da noite, quando ela chegava com o cabelo diferente, com um perfume que não era o dela. Os sorrisos que ela dava para o celular quando achava que ninguém estava olhando. E Renato. Como eu não tinha percebido nada sobre Renato. Ele vinha aqui todos os domingos. Sentava na minha mesa, elogiava a minha comida, brincava com meus netos, abraçava Bruno com aquele abraço de irmão, de companheiro de vida, e o tempo todo, estava traindo a confiança de todos nós. Lembrei das vezes em que Maria e Renato ficavam conversando no jardim enquanto Bruno ajudava as crianças com alguma coisa. Eu achava que era apenas amizade, afinidade, duas pessoas que se davam bem. Agora eu entendia que aquelas conversas eram outra coisa. Aqueles olhares eram outra coisa. Aqueles sorrisos eram outra coisa. Quantas vezes eles riram de nós? Quantas vezes trocaram mensagens enquanto estavam sentados na nossa sala, rodeados pela família que estavam destruindo? Quantas vezes se encontraram às escondidas enquanto eu cuidava dos filhos dela, achando que estava ajudando? A raiva começou a crescer dentro de mim. Uma raiva quente e sufocante que eu não sentia há muito tempo. Mas junto com a raiva veio outra coisa. Uma clareza que eu não esperava. Uma calma estranha que se instalou no meio do caos. Eu poderia acordar Bruno naquele momento. Poderia contar tudo, fazer escândalo, ligar para Maria e confrontá-la. Era o que a maioria das pessoas faria. E ninguém me culparia por isso. Mas eu não fiz nada disso. Porque naquela madrugada, sentada na poltrona do meu falecido marido, eu entendi uma coisa fundamental. Maria era esperta. Maria era manipuladora. Se eu a confrontasse agora, ela ia inventar uma história, ia se fazer de vítima, ia virar o jogo de alguma forma.
Ela ia dizer que Henrique estava enganado, que eu estava senil, que era tudo invenção de uma sogra ciumenta. Eu precisava de provas. Precisava de documentação. Precisava construir um caso tão sólido que ela não pudesse negar, não pudesse manipular, não pudesse escapar. E foi isso que decidi fazer. Quando Bruno acordou naquela manhã, encontrou a mãe na cozinha preparando o café, como todos os dias. Ele perguntou se eu estava bem, disse que eu parecia cansada. Respondi que não tinha dormido direito, que havia tido um sonho estranho. Não era mentira. Era apenas uma verdade incompleta. Maria tinha avisado Bruno, na noite anterior, que precisaria viajar cedo para uma conferência em São Paulo. Essa era a história oficial. Essa era a mentira que ela havia plantado para cobrir sua viagem a Paris com o amante. Bruno acreditou. Por que não acreditaria? Ele confiava na esposa, confiava no melhor amigo, confiava que a vida que ele havia construído era real. Quando as crianças acordaram e perguntaram pela mãe, eu disse que ela tinha viajado a trabalho e voltaria em alguns dias. Pedro deu de ombros, acostumado com as ausências dela. Isabela fez um biquinho de tristeza, mas logo se distraiu com o café da manhã. E eu observei tudo isso com olhos novos. Vi como as crianças estavam acostumadas a não ter a mãe por perto. Vi como Bruno resolvia sozinho as questões da casa, as tarefas dos filhos, as demandas do dia a dia. Vi como eu havia me tornado a verdadeira estrutura daquela família, a pessoa que segurava tudo junto enquanto Maria vivia sua vida paralela. Foram 9 anos. 9 anos morando na minha casa, comendo na minha mesa, usando minha dedicação como empregada doméstica gratuita. 9 anos em que eu acordava às 5 da manhã para cuidar dos filhos dela, enquanto ela me tratava como uma intrusa inconveniente. 9 anos em que engoli desaforos, ignorei desrespeitos, fingi não ouvir quando ela me chamava de a velha nas conversas com as amigas. E durante todo esse tempo, ela estava me traindo. Estava traindo Bruno. Estava traindo as crianças. Estava traindo a confiança de uma família inteira para viver um romance às escondidas com o melhor amigo do marido. Maria voltou de Paris 3 dias depois, bronzeada e sorridente, com histórias elaboradas sobre a conferência que nunca existiu. Eu a recebi com o mesmo sorriso de sempre. Servi o café como se nada tivesse acontecido. Perguntei sobre a viagem com interesse fingido. Ela não desconfiou de nada. Por que desconfiaria? Eu era apenas a sogra invisível, a velha que cuidava da casa e das crianças, a mulher que nunca dava trabalho. Ela me olhava e via alguém inofensivo, alguém que jamais representaria uma ameaça. Ela não fazia ideia de quem eu realmente era. Não fazia ideia do que eu era capaz. Não fazia ideia de que a partir daquela madrugada eu havia começado a construir, tijolo por tijolo, a verdade que um dia destruiria todas as mentiras dela. Naquela noite, depois que todos foram dormir, eu sentei novamente na poltrona de Valdir e fiz uma promessa silenciosa. Olhei para a foto dele na estante. Aquela foto do nosso aniversário de 25 anos de casamento, onde ele sorria com os olhos como sempre fazia. Ele teria ficado arrasado com essa situação. Bruno era o orgulho dele, o filho que seguiu seus passos na engenharia, o filho que construiu uma família que parecia tão sólida. Mas Valdir também teria feito algo a respeito. Ele não era homem de ficar parado vendo injustiça acontecer. E eu era esposa dele por 32 anos. Alguma coisa daquela força tinha que ter ficado em mim. Prometi para mim mesma que não ia mais ser invisível. Prometi que não ia mais aceitar migalhas de respeito. Prometi que, quando chegasse a hora certa, eu ia falar. E quando eu falasse, nada mais seria como antes. O silêncio daquela noite foi o mais poderoso da minha vida. Era o silêncio de uma mulher que finalmente havia encontrado sua força. Uma força que estava adormecida há anos, esperando o momento certo para despertar. E ninguém, absolutamente ninguém, estava preparado para o que viria depois. Para vocês entenderem o peso do que eu descobri naquela madrugada, preciso voltar no tempo. Preciso contar como cheguei até ali, como me tornei uma estranha dentro da minha própria casa, como deixei de ser Aparecida para me tornar apenas a velha que mora com a gente. Quando Valdir partiu, há 13 anos, eu achei que minha vida tinha acabado. Foram 32 anos de casamento, 32 anos dormindo ao lado do mesmo homem,
32 anos construindo uma vida juntos. E de repente, numa noite de domingo, enquanto assistíamos televisão depois do jantar, ele simplesmente fechou os olhos e não abriu mais. O médico disse que foi uma condição cardíaca fulminante, que ele não sofreu, que provavelmente nem percebeu o que estava acontecendo. Isso deveria me confortar, mas não confortou, porque eu estava ali do lado, assistindo o mesmo programa, e não percebi nada. Só quando fui chamá-lo para irmos dormir é que vi que ele já tinha ido embora. Para sempre. Os primeiros meses foram os mais difíceis. A casa parecia enorme demais, silenciosa demais, vazia demais. Eu acordava de madrugada e estendia a mão para o lado da cama onde Valdir deveria estar, e encontrava apenas o lençol frio. Preparava café para dois por puro hábito, e só quando sentava à mesa é que lembrava que não tinha mais para quem servir a segunda xícara. Meus filhos foram meu porto seguro naquela época. Henrique, mesmo com a rotina intensa de voos, ligava todos os dias. Bruno vinha me visitar nos fins de semana, trazia flores, sentava comigo na varanda para conversar sobre tudo e sobre nada. Eles me deram força para continuar, para encontrar um novo sentido na vida sem Valdir. Foi nessa época que Bruno conheceu Maria. Ele tinha 26 anos, trabalhava numa construtora promissora, estava cheio de planos para o futuro. Maria era gerente administrativa numa empresa de importação, uma moça bonita, bem vestida, que falava com desenvoltura sobre assuntos que eu nem entendia direito. Bruno se apaixonou perdidamente. Confesso que no início tive minhas ressalvas. Não porque Maria fosse uma pessoa ruim, pelo menos não que eu pudesse ver na época. Mas havia algo nela, uma frieza calculada por trás do sorriso simpático, que me deixava desconfortável. Valdir sempre dizia que eu tinha um radar para pessoas, que eu conseguia sentir quando alguém não era de confiança. Mas sem ele ali para confirmar minhas suspeitas, eu achei que estava sendo paranoica. Achei que era ciúme de mãe, medo de perder o filho para outra mulher. Engoli minhas dúvidas e dei minha bênção para o casamento. Ajudei com os preparativos, contribuí financeiramente com o que pude, sorri em todas as fotos. No dia em que Bruno disse sim no altar, eu chorei de emoção, acreditando que estava entregando meu filho para uma mulher que cuidaria bem dele. Os primeiros anos de casamento pareceram tranquilos. Bruno e Maria moravam num apartamento pequeno no centro da cidade e eu os visitava ocasionalmente. Quando Pedro nasceu, meu coração se encheu de uma alegria que eu não sentia desde a partida de Valdir. Finalmente eu era avó. Finalmente tinha um novo propósito, uma nova razão para acordar todos os dias. Isabela veio 3 anos depois, completando a família. Eu me sentia abençoada. Tinha 2 netos saudáveis, um filho bem-sucedido, uma nora que, apesar das minhas ressalvas iniciais, parecia estar fazendo Bruno feliz. Ou pelo menos era o que eu achava. Tudo mudou quando a construtora onde Bruno trabalhava fechou as portas. De um dia para o outro, meu filho se viu desempregado, com 2 crianças pequenas para sustentar e um aluguel pesado para pagar. Maria continuava trabalhando, mas o salário dela sozinho não cobria todas as despesas. Eles começaram a se apertar, a cortar gastos, a se preocupar com coisas que antes pareciam garantidas. Foi quando ofereci que viessem morar comigo. Minha casa era grande demais para uma pessoa só. 3 quartos, sala ampla, cozinha espaçosa, quintal onde as crianças poderiam brincar. Eu passava os dias sozinha, conversando com as paredes, esperando o telefone tocar. Ter minha família por perto parecia a solução perfeita para todos. Eles economizariam com aluguel, eu teria companhia, as crianças teriam espaço para crescer. Bruno aceitou na hora, aliviado e grato. Maria hesitou um pouco, disse que precisava pensar, que não queria dar trabalho. Na época, achei que era educação, consideração. Hoje entendo que ela estava calculando. Estava avaliando os prós e contras, decidindo se valia a pena abrir mão da independência em troca de uma casa de graça e uma sogra que faria tudo por ela. Ela decidiu que valia. Eles se mudaram num sábado de março, há 9 anos. Lembro de cada detalhe daquele dia. O caminhão de mudança chegando de manhã, as caixas sendo descarregadas, as crianças correndo pelo quintal descobrindo cada canto. Bruno me abraçou e disse que eu estava salvando a família dele.
Maria me deu um sorriso educado e perguntou onde podia guardar suas coisas. Naquele momento, eu não percebi, mas algo fundamental mudou. A casa que era minha, a casa onde criei meus filhos, onde vivi com Valdir por 3 décadas, deixou de me pertencer. Não legalmente, claro. A escritura continuava no meu nome. Mas emocionalmente, espiritualmente, a casa passou a ser de Maria. As mudanças começaram sutis. Primeiro foi a decoração. Maria disse que os móveis estavam datados, que a casa precisava de uma repaginada. Antes que eu pudesse opinar, ela já tinha doado o sofá onde Valdir e eu sentávamos para assistir televisão, já tinha trocado as cortinas que eu mesma havia costurado, já tinha pintado as paredes de cores que eu jamais escolheria. Eu não disse nada. Afinal, eles moravam ali agora. Era justo que se sentissem em casa. Depois vieram as regras. Maria estabeleceu horários para as refeições, rotinas para as crianças, padrões de limpeza que eu deveria seguir. Ela me explicava como organizar a cozinha, como dobrar as toalhas, como preparar a comida das crianças. Sempre com aquele tom educado, aquele sorriso simpático, como se estivesse me fazendo um favor ao me ensinar coisas que eu fazia há 60 anos. Aos poucos, fui perdendo espaço. Literalmente. Meu quarto, que antes era a suíte principal, passou a ser o quarto de hóspedes. Maria disse que fazia mais sentido, já que o casal precisava de mais espaço para as coisas dos dois. Eu me mudei para o quarto menor, no fim do corredor, sem reclamar. Afinal, era só um quarto. Não era? Mas não era só um quarto. Era um símbolo. Era o começo de um processo sistemático de me diminuir, de me empurrar para as margens da minha própria vida. Eu me tornei a cuidadora oficial das crianças. Acordava às 5 da manhã para preparar o café da manhã de todos. Levava Pedro e Isabela para a escola, buscava na hora do almoço, ajudava com a lição de casa. Preparava almoço, janta, lavava louça, lavava roupa, passava, limpava. Maria trabalhava o dia inteiro e Bruno, depois que conseguiu um novo emprego, também passava longas horas fora. Eu não me importava com o trabalho. Gostava de cuidar dos meus netos, de me sentir útil. O que me machucava era outra coisa. Era a forma como Maria me tratava quando os outros não estavam olhando. Quando Bruno estava em casa, ela era toda sorrisos e gentilezas. Muito obrigada, dona Aparecida. A senhora é uma bênção. Não sei o que faríamos sem a senhora. Mas bastava ele sair para o trabalho e o tom mudava completamente. Ela criticava tudo. A comida estava sem graça, a casa estava mal arrumada, as crianças estavam mal educadas. Eu ouvia comentários ácidos sobre pessoas mais velhas que não acompanhavam os tempos modernos, sobre certas gerações que não entendiam como criar filhos. Nunca diretamente, nunca com palavras que eu pudesse contestar. Sempre nas entrelinhas, sempre com aquele sorriso falso que me dava náuseas. Uma vez, eu a ouvi no telefone com uma amiga. Ela estava no jardim, achando que eu estava longe demais para escutar. Mas minha audição ainda é boa, apesar da idade. E o que ouvi me cortou como uma lâmina. É, amiga, é complicado. A velha fica aqui o dia inteiro metida em tudo. Não tenho privacidade nenhuma. Mas fazer o quê? Casa de graça, babá de graça, empregada de graça. Vale o sacrifício de aguentar ela. A velha. Era assim que ela se referia a mim. Não era a dona Aparecida, não era minha sogra, não era a mãe do Bruno. Era a velha. Um estorvo necessário. Uma peça inconveniente que vinha junto com a casa gratuita. Entrei no meu quarto naquele dia e chorei. Chorei baixinho, para ninguém ouvir, como vinha fazendo há anos. Chorei por mim, pela minha dignidade perdida, pelo respeito que eu achava que merecia, mas que nunca recebi. Pensei em contar para Bruno. Pensei em fazer as malas e ir embora, em alugar um apartamento pequeno e viver sozinha novamente. Mas então eu olhava para Pedro e Isabela, e meu coração amolecia. Eles precisavam de mim. Eles me amavam de verdade, sem segundas intenções, sem cálculos. Eu era a avó que contava histórias, que fazia bolo de chocolate, que consolava depois dos pesadelos. Por causa deles, eu fiquei. Por causa deles, eu continuei engolindo desaforos, fingindo que não ouvia, sorrindo quando queria gritar. Por causa deles, eu me tornei invisível. E Maria se aproveitou disso.
Se aproveitou de cada gota do meu amor pelos meus netos para me usar, me explorar, me humilhar. Ela sabia que eu não iria embora. Sabia que eu aguentaria qualquer coisa para não me afastar das crianças, e usou esse conhecimento como uma arma. E tinha mais uma coisa que agora fazia sentido. Renato. Os domingos na minha casa eram tradição desde que Bruno era criança. Valdir adorava receber amigos, fazer churrasco, juntar a família ao redor da mesa. Depois que ele partiu, Bruno manteve a tradição. E quando se casou, os domingos continuaram. Só que agora quem vinha era Renato. Ele aparecia quase todo fim de semana. Chegava por volta do meio-dia, sempre com uma cerveja na mão e aquele sorriso simpático que todo mundo adorava. Bruno ficava genuinamente feliz quando o amigo aparecia. Eles tinham se conhecido na faculdade, tinham passado por tanta coisa juntos. Renato foi padrinho de casamento, padrinho de Pedro. Era praticamente família. E eu, ingênua, achava bonito. Achava bonito ver dois homens adultos mantendo uma amizade de tantos anos. Achava bonito ver Renato brincando com meus netos, jogando bola no quintal com Pedro, carregando Isabela nos ombros. O que eu não via eram os olhares. Os olhares entre ele e Maria quando achavam que ninguém estava prestando atenção. Às vezes, em que eles ficavam sozinhos no jardim, conversando em voz baixa, rindo de piadas que só eles entendiam. Às vezes em que Maria se arrumava mais que o normal nos domingos, perfume novo, roupa diferente, maquiagem caprichada. Para quem? Eu achava que era vaidade. Agora eu sabia que era para ele. Quantos domingos eu passei na cozinha, preparando a comida, lavando a louça, enquanto eles dois se olhavam na minha sala. Quantas vezes servi prato para um homem que estava traindo meu filho debaixo do meu próprio teto. Quantas vezes sorri para ele, agradeci a presença dele, tratei ele como se fosse da família. A náusea que senti ao pensar nisso foi quase insuportável. Agora, sentada na sala escura enquanto todos dormiam, eu finalmente entendia a dimensão da farsa. Não era só uma esposa infiel. Era uma manipuladora profissional. Uma mulher que havia construído uma vida inteira baseada em mentiras e exploração. Ela explorava Bruno pelo salário e pela estabilidade. Explorava a mim pelo trabalho doméstico gratuito. Explorava as próprias crianças como escudo emocional para suas ausências. E enquanto nos explorava, vivia um romance com o melhor amigo do meu filho. Viajava para Paris em aviões de primeira classe. Ria de todos nós pelas nossas costas. A raiva que senti naquela madrugada não era apenas pela traição. Era por todos os anos de humilhação silenciosa. Era por cada obrigada que ela nunca disse. Era por cada vez que ela me olhou como se eu fosse menos, como se eu não merecesse respeito. Ela tinha me subestimado. Todos eles tinham me subestimado. Achavam que eu era apenas uma velha inofensiva, sem força, sem recursos, sem capacidade de reagir. Não sabiam que dentro de mim ardia uma chama que tinha sido alimentada por anos de injustiça. E essa chama estava prestes a se transformar em um incêndio que ninguém conseguiria apagar. Dizem que a paciência é uma virtude. Eu nunca fui uma mulher particularmente paciente. Quando jovem, eu era impulsiva, falava o que pensava, agia antes de refletir. Valdir costumava brincar que eu era um vulcão prestes a entrar em erupção. Mas os anos me ensinaram algo valioso. Às vezes, a espera estratégica é mais poderosa do que qualquer explosão. Nos dias que se seguiram àquela madrugada, eu me tornei uma observadora. Uma estudiosa do comportamento de Maria. Cada gesto, cada olhar, cada mentira contada com naturalidade, eu arquivava na minha memória como peças de um quebra-cabeça que um dia seria montado por completo. Henrique foi meu aliado silencioso desde o primeiro momento. 2 dias depois da ligação que mudou tudo, ele me mandou uma mensagem perguntando como eu estava. Respondi que precisávamos conversar, mas não por telefone. Ele entendeu. Combinamos de nos encontrar num café no centro da cidade, longe de qualquer olhar conhecido. Quando o vi entrar no café, meu coração se apertou. Meu filho mais velho, sempre tão forte, tão controlado, parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Ele se sentou na minha frente e ficou em silêncio por alguns segundos, como se não soubesse por onde começar. Eu quebrei o gelo, dizendo que não o culpava por nada, que ele tinha feito a coisa certa ao me contar,
que eu preferia 1000 vezes saber a verdade dolorosa do que viver uma mentira confortável. Ele respirou fundo e disse que não conseguia tirar aquela cena da cabeça. Maria e Renato juntos, se beijando, se tocando como se fossem um casal de verdade. E o pior, fazendo isso no voo que ele comandava, sem saber que estavam sendo observados pelo próprio cunhado. Perguntei a Henrique se ele tinha certeza absoluta de que era Renato. Ele confirmou. Disse que chegou perto o suficiente para ver o rosto dele claramente, que não havia a menor possibilidade de engano. E então ele me contou algo que eu não sabia. Não era a primeira vez que ele via Maria em situações estranhas. Há cerca de 6 meses, Henrique tinha cruzado com Maria num hotel em São Paulo durante uma escala. Ela estava sozinha no lobby, mas parecia nervosa, olhando para os lados como quem não quer ser vista. Quando percebeu Henrique, ficou pálida, gaguejou uma explicação sobre uma reunião de trabalho que tinha sido cancelada. Ele achou estranho na época, mas não quis criar problemas, não quis desconfiar da cunhada sem provas. Agora tudo fazia sentido. Pedi a Henrique que me ajudasse. Expliquei que não podia simplesmente confrontar Maria sem evidências concretas. Ela era manipuladora, ia se fazer de vítima, ia virar Bruno contra mim. Eu precisava de provas irrefutáveis, documentação que ela não pudesse contestar. E Henrique, com seu acesso aos sistemas da companhia aérea, podia verificar os registros de passageiros dos voos que ela dizia ter perdido ou nunca ter embarcado. Ele hesitou. Disse que era arriscado, que podia perder o emprego se descobrissem que estava acessando informações de passageiros por motivos pessoais. Mas quando eu mencionei as crianças dormindo sozinhas naquela madrugada, quando eu falei sobre os anos em que Bruno foi feito de tolo pelo próprio melhor amigo, a hesitação desapareceu. Ele concordou em ajudar. Nas semanas seguintes, Henrique me enviava relatórios discretos. Datas em que Maria tinha embarcado em voos internacionais que não tinham nada a ver com trabalho. Destinos românticos como Lisboa, Madrid, Buenos Aires. E em quase todos esses voos, outro nome aparecia na lista de passageiros: Renato Oliveira. Eles viajavam juntos há mais de 4 anos. 4 anos de mentiras, de encontros às escondidas, de traição sistemática. 4 anos em que Bruno trabalhou, pagou contas, cuidou dos filhos, enquanto a esposa dele vivia uma vida paralela com o homem que ele considerava um irmão. E nós, a família que confiava neles, éramos os últimos a saber. Mas a descoberta mais devastadora veio de uma forma que eu não esperava. Era um domingo como outro qualquer. Renato tinha vindo almoçar, como sempre fazia. Eu estava na cozinha terminando de preparar a sobremesa quando ouvi o celular dele tocar na sala. Ele atendeu rapidamente e saiu para o jardim, falando em voz baixa. Nada em comum, eu pensei. Até que ouvi o nome que ele disse antes de se afastar. Calma, Juliana, já estou indo para casa. Juliana. Quem era Juliana? Minha mente trabalhou rápido. Eu conhecia Renato há mais de uma década, desde que ele e Bruno se tornaram amigos na faculdade. Eu sabia que ele era casado. Sabia que tinha uma esposa que raramente aparecia nos nossos almoços de domingo, porque, segundo ele, ela não gostava muito de programas de família, mas eu nunca tinha prestado atenção no nome dela. Naquela noite, depois que todos foram dormir, eu fiz algo que nunca tinha feito antes. Entrei nas redes sociais e procurei por Renato Oliveira. O perfil dele era discreto, poucas fotos, poucas informações, mas tinha uma foto de casamento. E na legenda, um nome: Juliana Oliveira. Cliquei no perfil dela e o que vi me deixou sem ar. Juliana era uma mulher bonita, mais ou menos da idade de Maria. Professora de educação física, segundo a descrição. Tinha um sorriso gentil nas fotos, daqueles sorrisos de quem acredita na vida, de quem confia nas pessoas. E nas fotos mais recentes, ela aparecia com 2 crianças. 2 meninos pequenos, um de aproximadamente 5 anos e outro de uns 3. Os filhos de Renato. Os filhos que ele tinha com a esposa legítima enquanto traía ela com a esposa do melhor amigo. Fiquei olhando para aquelas fotos por muito tempo. Aquelas crianças sorrindo, inocentes, sem saber que o pai delas estava destruindo 2 famílias ao mesmo tempo. O mais velho tinha os olhos de Renato, aqueles mesmos olhos que eu via todo domingo na minha mesa, fingindo amizade, fingindo lealdade.
O mais novo abraçava a mãe com aquele carinho puro que só criança pequena tem. E Juliana, ali no meio, sorrindo para a câmera, sem saber que o marido estava nos braços de outra mulher em viagens internacionais pagas com dinheiro que deveria ser da família deles. Pensei nos meus netos, Pedro e Isabela. Pensei em como eles também eram vítimas dessa farsa. Pensei em como seria quando descobrissem a verdade sobre a mãe. E pensei em Juliana, que provavelmente passava a noite sozinha com 2 filhos pequenos, enquanto o marido dizia estar viajando a trabalho. A náusea que senti foi quase insuportável. Não era só Bruno que estava sendo traído, era Juliana também. Eram aquelas 2 crianças. Eram os meus netos. Eram todos nós. Todos os que confiavam naqueles 2 seres que não tinham o menor respeito por ninguém além deles mesmos. Naquele momento, minha determinação se tornou inabalável. Não era mais apenas sobre proteger Bruno. Era sobre justiça. Era sobre expor 2 pessoas que estavam destruindo vidas sem o menor remorso. Comecei a documentar tudo. Fotografava as mensagens que Maria deixava abertas no tablet quando esquecia de fechar. Anotava cada data de viagem, cada mentira contada, cada ausência inexplicada. Guardava recibos que encontrava nos bolsos das roupas dela quando lavava. Hotéis em cidades que ela nunca mencionou ter visitado. Restaurantes caros em lugares onde ela supostamente estava em reuniões de trabalho. Maria não desconfiava de nada. Para ela, eu continuava sendo a sogra invisível, a velha que cuidava da casa e das crianças sem fazer perguntas. Ela me subestimava tanto que nem se dava ao trabalho de esconder direito as evidências. Deixava o celular desbloqueado na mesa da cozinha. Deixava o tablet carregando na sala com as conversas abertas. Era como se ela tivesse certeza absoluta de que ninguém jamais suspeitaria, de que ninguém jamais ousaria questionar. Que erro ela cometeu! Um dia, Maria saiu para o trabalho esquecendo o tablet em casa. As crianças estavam na escola. Bruno tinha saído cedo. Eu estava sozinha. E o tablet estava ali, na mesa da sala, como um convite, como um presente do destino. Olhei para aquele aparelho por vários minutos antes de tomar uma decisão. Meu coração batia forte, minhas mãos suavam. Parte de mim dizia que era errado, que eu estava invadindo a privacidade dela, que pessoas decentes não fazem esse tipo de coisa. Mas outra parte, a parte que tinha sido humilhada por anos, que tinha ouvido ser chamada de a velha, que tinha visto os filhos dela dormindo sozinhos enquanto ela estava com o amante, essa parte falou mais alto. Minhas mãos tremiam quando peguei o aparelho. Sentei no sofá, respirei fundo e digitei a senha que eu tinha visto Maria usar dezenas de vezes sem saber que eu estava prestando atenção. O tablet desbloqueou. Abri o aplicativo de mensagens e procurei por Renato. O que encontrei foi pior do que eu imaginava. Havia conversas que remontavam a anos. Declarações de amor, planos de viagem, fotos comprometedoras que me fizeram desviar o olhar. Mas o que realmente me destruiu foram as mensagens sobre nós, sobre a família. Maria chamava Bruno de otário nas conversas com Renato. Dizia que ele era cego demais para ver o que estava na frente dele. Ria de como era fácil enganá-lo, de como ele acreditava em qualquer história que ela inventasse. E sobre mim, as palavras eram ainda piores. A velha acha que é parte da família, coitada. Mal sabe ela que é só uma empregada que não preciso pagar. Uma empregada que não preciso pagar. Era assim que ela me via. Depois de 9 anos cuidando dos filhos dela, acordando de madrugada, sacrificando minha vida para ajudar aquela família, eu era apenas uma empregada gratuita. Um recurso a ser explorado. Uma ferramenta descartável. Tirei fotos de todas as conversas. Cada mensagem, cada foto. Cada evidência de que aquele caso durava anos e envolvia mentiras sistemáticas. Devolvi o tablet ao lugar onde estava e esperei Maria voltar do trabalho com o mesmo sorriso de sempre, como se nada tivesse acontecido. Ela chegou no fim da tarde, cansada, reclamando do trânsito. Perguntou se as crianças tinham feito a lição, se o jantar estava pronto, se Bruno tinha ligado. Eu respondi a tudo com monossílabos, educada como sempre. Ela nem percebeu que algo tinha mudado. Nem percebeu que a mulher na sua frente não era mais a mesma. Naquela noite, enviei todas as provas para Henrique.
Pedi que ele guardasse em lugar seguro, que fizesse cópias, que se certificasse de que nada se perderia. Ele respondeu com uma única palavra: guardado. Agora eu tinha tudo. As passagens aéreas, as mensagens, os recibos, as fotos. Tinha um dossiê completo de mais de 4 anos de traição. E tinha algo mais importante: paciência. Paciência para esperar o momento certo, para deixar que Maria cavasse a própria cova antes de eu empurrá-la para dentro. Porque eu sabia que esse momento viria. Pessoas como Maria sempre se destroem sozinhas. Sempre cometem um erro fatal, sempre dão um passo além do que deveriam. Eu só precisava esperar. E enquanto esperava, eu continuava sorrindo. Continuava preparando o café da manhã, cuidando das crianças, fingindo ser a sogra invisível que todos achavam que eu era. Por fora, nada tinha mudado. Por dentro, eu estava me preparando para a batalha da minha vida. Maria não sabia, mas cada sorriso que eu dava era uma contagem regressiva. Cada bom dia era um passo mais perto do fim dela. Cada refeição que eu servia era uma lembrança de tudo que ela tinha feito, de tudo que ela ainda pagaria. A caçada tinha começado, e a presa não fazia a menor ideia de que estava sendo observada. O que Maria não sabia é que o momento que eu esperava estava mais perto do que qualquer um de nós imaginava, porque em menos de 2 meses ela mesma daria o passo que selaria seu destino. Ela mesma acenderia o fósforo que incendiaria a própria vida. E quando esse momento chegasse, eu estaria pronta, com todas as provas, com toda a verdade, com toda a força de uma mulher que finalmente tinha decidido parar de ser invisível. O jogo estava apenas começando, e dessa vez eu não seria a perdedora. 8 meses. Foram 8 meses de espera, de observação, de silêncio calculado. 8 meses em que acordei todos os dias, sabendo a verdade e fingindo não saber. 8 meses sorrindo para Maria no café da manhã, perguntando sobre o trabalho dela, desejando boa viagem quando ela saía para encontrar o amante. 8 meses que pareceram uma eternidade, mas que me prepararam para o que estava por vir. E então, numa noite de quarta-feira, Maria finalmente deu o passo que eu esperava. Bruno tinha chegado do trabalho mais cedo naquele dia. As crianças estavam no quarto fazendo lição, e eu estava na cozinha terminando de preparar o jantar. Ouvi vozes alteradas na sala, mas não era nada incomum. Bruno e Maria discutiam com frequência nos últimos meses, geralmente por coisas pequenas, bobas. Ele reclamava que ela estava sempre ausente. Ela reclamava que ele não a compreendia. O roteiro de sempre. Mas naquela noite, algo era diferente. A voz de Maria estava firme, decidida, sem aquele tom de quem está apenas desabafando. Ela estava fazendo uma declaração. Desliguei o fogo do fogão e me aproximei da porta da cozinha, prestando atenção em cada palavra. Maria disse para Bruno que não aguentava mais, que o casamento deles tinha acabado há muito tempo, que ela não era feliz, que precisava seguir em frente. Bruno ficou em silêncio por alguns segundos, provavelmente tentando processar o que estava ouvindo. Quando finalmente falou, sua voz estava trêmula, perguntando se ela estava falando sério, se não podiam conversar, tentar resolver. A resposta dela foi fria como gelo. Disse que não havia nada para resolver, que já tinha consultado um advogado, que queria o divórcio o mais rápido possível. E então veio a parte que me fez segurar na bancada da cozinha para não cair. Maria disse que queria a guarda exclusiva das crianças. Disse que Bruno era um pai ausente, que passava mais tempo no trabalho do que em casa, que não tinha condições de criar Pedro e Isabela sozinho. E disse mais, queria metade de todos os bens do casal, incluindo participação na casa onde morávamos, a minha casa. A casa que estava no meu nome, que eu tinha construído com Valdir, que era minha por direito. Bruno perguntou, incrédulo, como ela podia querer parte da casa da mãe dele. Maria respondeu sem hesitar que durante anos ela tinha contribuído para a manutenção daquela casa, que tinha direitos adquiridos que o advogado dela tinha confirmado. Era mentira, claro. Eu pagava todas as contas, sempre paguei. Mas Maria estava apostando que ninguém questionaria, que ninguém teria provas do contrário. Ela estava errada. Fiquei na cozinha até que a discussão terminou. Ouvi Bruno subir as escadas, provavelmente indo se trancar no quarto. Ouvi Maria pegar as chaves do carro e sair,
provavelmente indo encontrar Renato para comemorar o primeiro passo do plano deles. E fiquei ali, sozinha, com o jantar esfriando no fogão e uma certeza absoluta no coração. O momento tinha chegado. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, fui até o quarto de Bruno. Bati na porta devagar e perguntei se podia entrar. Ele disse que sim, com a voz ainda embargada. Quando abri a porta, vi meu filho sentado na cama, com os olhos vermelhos, segurando uma foto do casamento dele. A imagem me partiu o coração. Sentei ao lado dele e fiquei em silêncio por alguns minutos. Às vezes, presença vale mais do que palavras. Quando ele finalmente falou, disse que não entendia o que tinha acontecido, que achava que eles eram felizes, que não sabia onde tinha errado. Cada palavra dele era uma facada no meu peito, porque eu sabia a verdade que ele ainda desconhecia. Respirei fundo e tomei a decisão mais difícil da minha vida. Disse para Bruno que precisava contar uma coisa para ele, algo que eu sabia há meses, algo que ia doer muito, mas que ele precisava saber antes de assinar qualquer papel de divórcio. O olhar dele mudou. Vi medo, confusão, uma sombra de algo que talvez já suspeitasse, mas não quisesse admitir. Perguntou o que eu sabia, e eu contei. Contei tudo. Contei sobre a ligação de Henrique às 3 da manhã, sobre Maria no voo para Paris, sobre Renato sentado ao lado dela na primeira classe, os dois se beijando como um casal apaixonado. Contei sobre os meses de investigação, sobre as passagens aéreas, sobre as viagens que eles faziam juntos há mais de 4 anos. Contei sobre as mensagens no tablet, sobre como ela o chamava de otário, sobre como ria, de como era fácil enganá-lo. Bruno ouviu tudo em silêncio. Vi a cor sumir do rosto dele. Vi as mãos começarem a tremer. Vi os olhos se encherem de uma dor que eu conhecia bem demais. Quando terminei de falar, ele ficou parado por um longo momento, como se o mundo tivesse parado de girar. Então ele perguntou uma única coisa. Renato? Meu Renato? Assenti com a cabeça, sem conseguir falar, e vi meu filho desmoronar. Não com gritos, não com raiva explosiva. Desmoronou em silêncio, com lágrimas escorrendo pelo rosto, com os ombros curvados como se carregassem o peso do mundo. O melhor amigo, o padrinho do filho, o homem que ele tratava como irmão. O homem que sentava na nossa mesa todo domingo, que abraçava Bruno com carinho fingido, que olhava nos olhos dele enquanto destruía sua família por trás. Bruno murmurou que não era possível, que tinha que ser um erro. Disse que Renato era como um irmão para ele, que tinham passado por tudo juntos, que confiava nele mais do que em qualquer pessoa no mundo. Cada palavra era uma lâmina no meu coração, porque eu via a inocência do meu filho sendo destruída em tempo real. Abracei Bruno por muito tempo naquela noite. Deixei que ele chorasse, que processasse, que sentisse toda a dor que precisava sentir. E quando ele finalmente se acalmou, quando a respiração voltou ao normal, vi algo mudar nos olhos dele. A dor ainda estava lá, mas junto com ela havia outra coisa. Determinação. Ele me perguntou se eu tinha provas de tudo que tinha contado. Disse que sim, que tinha documentado cada detalhe, cada mensagem, cada evidência. Ele assentiu devagar e disse que precisava de um advogado. Um advogado de verdade, não o fantoche que Maria tinha contratado. Alguém que soubesse usar aquelas provas para destruir os planos dela. Na manhã seguinte, Bruno ligou para um colega de trabalho que tinha passado por um divórcio complicado e pediu indicação de um bom advogado de família. O nome que ele recebeu foi Dr. Fernando Augusto, um homem com mais de 30 anos de experiência em casos de divórcio litigioso. Marcamos uma consulta para aquela mesma semana. O escritório do doutor. Fernando ficava num prédio antigo no centro da cidade, daqueles com elevador de porta de ferro e corredores que cheiravam a história. Quando entramos na sala dele, vi um homem de cabelos grisalhos, óculos de armação grossa e um olhar que parecia capaz de ler pensamentos. Ele nos cumprimentou com um aperto de mão firme e pediu que sentássemos. Bruno contou a história resumida. O pedido de divórcio, as exigências absurdas de Maria, a descoberta da traição. Dr. Fernando ouviu tudo sem interromper, fazendo anotações ocasionais num bloco de papel. Quando Bruno terminou, o advogado se virou para mim e perguntou sobre as provas. Abri minha bolsa e tirei uma pasta que eu vinha preparando há meses.
Dentro estavam cópias de todas as mensagens, prints das conversas, registros de passagens aéreas que Henrique tinha conseguido, recibos de hotéis, fotos. Entreguei a pasta para Dr. Fernando e observei enquanto ele examinava cada documento com atenção. Depois de vários minutos em silêncio, ele fechou a pasta e olhou para nós com uma expressão que eu não consegui decifrar. Então ele disse algo que mudou tudo. Vocês não têm apenas um caso de divórcio. Vocês têm um caso de alienação parental em potencial, abandono de menores e fraude processual. Se a senhora aceitar testemunhar em juízo, Dona Aparecida, a esposa do seu filho, não vai conseguir nem o direito de visita sem supervisão. Bruno me olhou, esperando minha resposta. Eu não hesitei. Disse que testemunharia. Disse que contaria cada detalhe, cada humilhação, cada mentira. Disse que estava pronta para fazer o que fosse necessário para proteger meus netos de uma mãe que os abandonava, dormindo para viajar com o amante. Dr. Fernando assentiu e começou a traçar a estratégia. Maria tinha cometido um erro grave ao pedir o divórcio primeiro. Ela achava que estava no controle, que pegaria Bruno desprevenido, que conseguiria tudo o que queria antes que ele tivesse chance de reagir. Mas ela não contava com as provas que tínhamos. Não contava com uma sogra que tinha documentado cada passo da traição. Não contava com um advogado que sabia exatamente como usar aquelas informações. O plano era simples: deixar Maria pensar que estava ganhando. Deixar ela apresentar suas exigências absurdas. Deixar ela pintar Bruno como o vilão da história. E então, na audiência de conciliação, revelar tudo. As provas, as mensagens, a identidade do amante. Destruir a narrativa dela com fatos irrefutáveis. Nas semanas seguintes, Maria continuou agindo como se tivesse vencido. Ela se mudou para um apartamento alugado, levando as crianças com ela temporariamente, já que a guarda ainda não tinha sido definida. Ela mandava mensagens para Bruno exigindo dinheiro, ameaçando processá-lo por abandono, dizendo que ele nunca mais veria os filhos se não aceitasse as condições dela. Cada mensagem era mais uma prova para o nosso dossiê. Pedro e Isabela estavam confusos, assustados. Ligavam para mim chorando, perguntando por que os pais estavam brigando, quando poderiam voltar para casa. Eu dizia que logo tudo se resolveria, que a vovó estava cuidando de tudo, que eles só precisavam ter paciência. Cada ligação dessas me dava mais força para continuar, mais certeza de que estava fazendo a coisa certa. A audiência de conciliação foi marcada para uma terça-feira de manhã, às 9 horas. Cheguei ao fórum às 8, incapaz de dormir direito na noite anterior. Bruno chegou logo depois, com olheiras profundas, mas com uma determinação no olhar que me encheu de orgulho. Dr. Fernando já nos esperava, revisando os documentos uma última vez. Maria chegou às 9 em ponto com seu advogado, toda produzida, vestido caro, maquiagem impecável, salto alto que ecoava no piso de mármore. Ela sorria como se estivesse indo para uma festa, confiante de que sairia de lá com tudo o que queria. Quando me viu sentada ao lado de Bruno, franziu a testa, provavelmente se perguntando por que a sogra estava ali. Por que a velha tinha saído da cozinha para vir ao tribunal. Ela não fazia ideia do que estava por vir. O juiz chamou as partes para a sala de audiência. Maria e seu advogado de um lado, Bruno, doutor. Fernando e eu do outro. O magistrado começou explicando o procedimento, perguntando se havia possibilidade de acordo. O advogado de Maria apresentou as exigências dela: guarda exclusiva, pensão alta, metade dos bens, participação na casa. Então, Dr. Fernando pediu a palavra. E tudo mudou. Ele disse que tinha provas de que a requerente havia cometido abandono de menores em múltiplas ocasiões, deixando os filhos sozinhos durante a noite para viajar com o amante. Disse que tinha documentação de um caso extraconjugal que durava mais de 4 anos, incluindo mensagens onde ela chamava o próprio marido de otário e planejava como extrair o máximo de dinheiro dele no divórcio. Maria ficou pálida. Seu advogado pediu um momento para conversar com a cliente, mas Dr. Fernando não tinha terminado. Ele olhou para o juiz e disse que tinha uma testemunha que podia confirmar todos esses fatos. Uma testemunha que havia presenciado o abandono das crianças, que havia documentado as ausências da mãe, que conhecia cada detalhe da traição. O juiz perguntou quem era essa testemunha.
Doutor. Fernando se virou para mim e disse: Dona Aparecida Mendes Ferreira, mãe do requerido e avó das crianças. Maria me olhou com uma expressão que nunca vou esquecer. Era uma mistura de choque, raiva e, pela primeira vez desde que a conheci, medo. Puro medo. O juiz me chamou para depor. Levantei da cadeira com as pernas firmes, o coração calmo, a voz pronta. 8 meses de espera tinham me preparado para aquele momento. Uma vida inteira de ser invisível tinha me preparado para finalmente ser vista. Era hora de falar. Levantei da cadeira e caminhei até o lugar reservado às testemunhas. Cada passo que eu dava ecoava no silêncio daquela sala. Sentia os olhos de todos em mim. O juiz, os advogados, Bruno e principalmente Maria. A mulher que durante 9 anos me tratou como invisível, agora não conseguia tirar os olhos de mim. O oficial de justiça me orientou sobre o juramento. Ergui a mão direita e prometi dizer a verdade, somente a verdade. E pela primeira vez em muitos anos, eu ia fazer exatamente isso. Sem medo, sem hesitação, sem me preocupar com as consequências. Dr. Fernando se aproximou e começou a fazer as perguntas. Perguntou há quanto tempo Maria e Bruno moravam na minha casa. Respondi que há 9 anos. Perguntou quem cuidava das crianças durante esse período. Respondi que era eu, desde que acordavam até a hora de dormir. Perguntou se Maria participava ativamente da criação dos filhos. Respirei fundo e disse a verdade. Não, ela não participava. Contei sobre as ausências constantes, sobre as viagens de trabalho que se multiplicavam a cada ano, sobre as noites em que as crianças perguntavam pela mãe e eu precisava inventar desculpas. Contei sobre a vez em que Isabela ficou com febre alta e Maria disse que não podia faltar a uma reunião importante. Fui eu quem passou a noite acordada, trocando compressas, medindo temperatura, rezando para a febre baixar. O advogado de Maria tentou me interromper. Disse que aquilo era irrelevante para o processo. Mas o juiz mandou que ele se calasse e pediu que eu continuasse. Então veio a pergunta que eu esperava. Dr. Fernando me olhou nos olhos e perguntou se eu tinha conhecimento de algum comportamento inadequado por parte de Maria que pudesse afetar o bem-estar das crianças. Olhei para Maria antes de responder. Ela estava pálida, com os lábios apertados, as mãos tremendo sobre a mesa. Aquela mulher arrogante que me chamava de velha pelas costas, que me tratava como empregada, que ria de como era fácil enganar todo mundo, agora estava ali, pequena, assustada, esperando o golpe que sabia que viria. Comecei a contar sobre a madrugada que mudou tudo, sobre a ligação do meu filho Henrique às 3 da manhã, sobre Maria no voo para Paris, sentada na primeira classe ao lado de um homem que não era o marido dela, sobre o beijo que Henrique presenciou, sobre a intimidade que não deixava dúvidas. O juiz perguntou se eu sabia a identidade desse homem. Respondi que sim. Era Renato Oliveira, o melhor amigo do meu filho Bruno, o padrinho do meu neto Pedro, um homem casado com 2 filhos pequenos. Um murmúrio percorreu a sala. O advogado de Maria se levantou, protestou, disse que aquilo era calúnia, que não havia provas. Dr. Fernando sorriu e pediu permissão para apresentar as evidências. O juiz autorizou. Uma por uma, as provas foram apresentadas. Os registros de passagens aéreas mostrando que Maria e Renato viajavam juntos há mais de 4 anos. Os recibos de hotéis em cidades que ela nunca mencionou ter visitado. E então, as mensagens. Quando o juiz leu em voz alta a mensagem em que Maria chamava Bruno de otário, vi meu filho fechar os olhos por um momento. A dor ainda estava ali, mesmo depois de tudo que ele já sabia. Mas quando o juiz leu a parte em que ela dizia que eu era apenas uma empregada que ela não precisava pagar, algo mudou no rosto de Bruno. A dor deu lugar a uma determinação fria. Maria tentou se defender. Disse que as mensagens tinham sido tiradas de contexto, que era apenas uma brincadeira entre amigas, que Renato era só um amigo de longa data. Mas cada explicação soava mais desesperada que a anterior. O juiz a olhava com uma expressão que eu conhecia bem. Era a expressão de quem já tinha visto mentirosos demais para se deixar enganar. A pergunta final de Dr. Fernando foi sobre a noite da viagem para Paris. Ele me perguntou onde estavam Pedro e Isabela naquela madrugada.
enquanto a mãe deles embarcava num voo internacional com o amante. Respondi com a voz firme. Estavam dormindo sozinhos em casa. Não havia nenhum adulto responsável com eles além de mim e do pai. Maria não avisou ninguém que estava saindo. Simplesmente foi embora no meio da noite, deixando 2 crianças de 13 e 10 anos sem supervisão adequada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O juiz tirou os óculos, esfregou os olhos e olhou para Maria com uma expressão que misturava desprezo e cansaço. Ele já tinha visto casos assim antes, eu percebi. Já tinha visto pessoas tentando destruir famílias por ganância, por egoísmo, por pura falta de caráter. A audiência foi suspensa por 30 minutos. Maria saiu da sala com o advogado, provavelmente tentando encontrar alguma forma de se salvar. Bruno ficou sentado, olhando para o chão. Eu me sentei ao lado dele e segurei sua mão sem dizer nada. Às vezes, presença vale mais do que palavras. Quando a audiência foi retomada, o juiz foi direto. Disse que, diante das evidências apresentadas, considerava que Maria tinha demonstrado comportamento incompatível com a guarda dos filhos. O abandono de menores durante a noite, combinado com o histórico de ausências e a priorização de interesses pessoais sobre o bem-estar das crianças, tornava impossível conceder a ela a guarda exclusiva que ela havia pedido. A guarda de Pedro e Isabela foi concedida a Bruno, com direito de visitas supervisionadas para Maria. A casa, que estava no meu nome e sempre esteve, permaneceria comigo, e qualquer alegação de direitos adquiridos foi rejeitada por falta de fundamento. A pensão alimentícia seria calculada com base nas reais necessidades das crianças, não nas exigências absurdas que Maria tinha apresentado. Maria começou a chorar. Não sei se eram lágrimas de arrependimento ou de raiva por ter perdido. Francamente, não me importava. Ela teve anos para ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa pessoa. Escolheu ser outra coisa. Saímos do tribunal em silêncio. Bruno caminhava ao meu lado, ainda processando tudo o que tinha acontecido. Dr. Fernando nos acompanhou até a saída e disse que o processo continuaria, mas que o mais difícil já tinha passado. Maria poderia recorrer, mas com as evidências que tínhamos, dificilmente conseguiria reverter a decisão. Na escadaria do fórum, encontramos alguém que eu não esperava ver. Juliana, a esposa de Renato, estava parada ali, com os olhos vermelhos de quem tinha chorado muito. Ela nos olhou e perguntou se era verdade, se Renato realmente tinha um caso com Maria há 4 anos. Bruno não conseguiu responder. Foi doutor Fernando quem confirmou, com toda a delicadeza possível, que sim, as evidências eram claras. Juliana assentiu devagar, como se já soubesse, mas precisasse ouvir de outra pessoa para acreditar. Depois, sem dizer mais nada, ela foi embora. Soube depois, por conhecidos em comum, que Juliana pediu o divórcio naquela mesma semana. Renato perdeu tudo: a esposa, os filhos, a reputação. Quando a história se espalhou no círculo social deles, ninguém quis mais saber dele. O homem que traía o melhor amigo com a esposa dele, que abandonava a própria família para viajar com a amante, tornou-se um pária. Maria também enfrentou consequências. A empresa onde ela trabalhava descobriu que várias das viagens internacionais que ela alegava serem a trabalho eram, na verdade, encontros com o amante. Ela foi demitida por justa causa, acusada de usar recursos da empresa para fins pessoais. Ouvi dizer que ela se mudou para outra cidade, tentando recomeçar longe dos escombros que deixou para trás. 3 meses depois do julgamento, nossa casa finalmente voltou a ser um lar. Pedro e Isabela voltaram para seus quartos, para suas rotinas, para a avó que sempre esteve ali quando eles precisaram. No início, foi difícil. Eles tinham perguntas que eu nem sempre sabia como responder. Por que a mãe foi embora? Por que ela mentiu? Por que ela não os escolheu? Respondi com a verdade, adaptada para a idade deles. Disse que às vezes os adultos tomam decisões erradas, decisões que machucam as pessoas que amam. Disse que a mãe deles cometeu erros graves, mas que isso não significava que ela não os amava do jeito dela. Disse que o amor verdadeiro não é só sentimento, é escolha, é presença, é estar ali nos momentos difíceis. Isabela chorou muito nas primeiras semanas. Ela ainda era pequena, ainda precisava da mãe de uma forma que Pedro, mais velho, já não precisava tanto.
Mas aos poucos, ela foi entendendo que a ausência de Maria não significava falta de amor. Significava que ela tinha uma avó, um pai e um tio que estavam ali, presentes, cuidando dela todos os dias. Pedro reagiu diferente. Ele ficou mais quieto, mais reservado. Um dia, ele veio até mim e perguntou se eu sabia desde o começo. Contei a verdade. Que descobri naquela madrugada, que passei meses reunindo provas, que esperei o momento certo para agir. Ele me olhou por um longo momento e depois disse algo que nunca vou esquecer. Obrigado por não ter desistido da gente, vó. Bruno precisou de tempo para se reconstruir. A traição do melhor amigo doeu mais do que a traição da esposa. Renato era como um irmão para ele, alguém em quem ele confiava cegamente. Descobrir que essa confiança tinha sido jogada no lixo por anos foi devastador. Mas meu filho é forte. Mais forte do que ele mesmo imaginava. Com o tempo, ele começou a se recuperar. Voltou a sorrir, a brincar com os filhos, a fazer planos para o futuro. Ele me disse uma vez que tinha aprendido uma lição importante, que as pessoas não são sempre o que parecem ser, mas que isso não significa que todas as pessoas sejam falsas. Existem pessoas boas no mundo. Eu sou uma delas, ele disse, e eu chorei de orgulho. Henrique vem nos visitar sempre que sua escala permite. Ele nunca se arrependeu de ter feito aquela ligação às 3 da manhã. Disse que foi a coisa mais difícil que já fez, mas também a mais certa. Às vezes, a verdade dói, mas a mentira destrói. Hoje, aos 67 anos, eu olho para trás e vejo uma mulher que passou décadas sendo invisível. Uma mulher que engoliu desaforos, que abaixou a cabeça, que aceitou ser tratada como menos para manter uma paz que nunca existiu de verdade. Mas também vejo uma mulher que encontrou sua força, que descobriu que o silêncio pode ser uma arma poderosa quando usado no momento certo, que aprendeu que o respeito não se implora, se conquista, que entendeu que nunca é tarde demais para parar de ser invisível. A casa onde moro hoje é a mesma casa de sempre, mas ela parece diferente agora. As paredes têm o mesmo tom, os móveis ocupam os mesmos lugares, as fotos continuam penduradas no corredor, mas o ar é outro. É um ar de paz verdadeira, não de paz fingida. É um ar de família que se respeita, não de pessoas que se toleram. Pedro está no último ano do ensino médio, pensando em fazer engenharia como o pai. Isabela descobriu que adora desenhar e passa horas no quarto criando mundos coloridos no papel. Bruno começou a namorar uma colega de trabalho, uma mulher gentil que trata as crianças com carinho e a mim com respeito. Maria aparece de vez em quando para as visitas supervisionadas. Ela está diferente, mais magra, mais calada. Não sei se ela aprendeu alguma coisa com tudo o que aconteceu. Não sei se ela se arrepende de verdade ou só se arrepende de ter sido pega. Mas isso não é mais problema meu. Eu fiz minha parte. O resto é com ela. Se tem uma coisa que essa história me ensinou, é que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela aparenta ser, mas no que ela faz quando ninguém está olhando. Maria aparentava ser esposa dedicada, mãe presente, nora agradecida. Mas quando achava que ninguém estava olhando, ela era outra pessoa. Uma pessoa que eu prefiro não conhecer. Eu, por outro lado, passei anos sendo invisível. Ninguém me olhava, ninguém me via, ninguém achava que eu era capaz de qualquer coisa. Mas quando chegou o momento, quando a verdade precisou ser dita, eu estava lá. Firme, preparada, pronta para falar. O silêncio foi minha arma durante 8 meses. Mas a minha voz, quando finalmente a usei, foi mais poderosa do que qualquer grito poderia ter sido. Essa é a minha história. A história de uma mulher que foi subestimada por todos, que foi tratada como figurante na própria vida, mas que no final descobriu que os figurantes às vezes têm o papel mais importante da peça. Se você está passando por algo parecido, se está sendo desrespeitada, ignorada, tratada como menos do que você vale, eu te digo, não aceite isso. Você merece mais. Você merece ser vista, ouvida, respeitada. E se as pessoas ao seu redor não conseguem enxergar seu valor, talvez seja a hora de mostrar para elas quem você realmente é. Nunca é tarde demais para deixar de ser invisível. Eu tinha 67 anos quando encontrei minha voz. E essa voz, uma vez encontrada, nunca mais me abandonou. Se essa história tocou seu coração,
Deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.